Variáveis são como caixas no mundo físico. A gente usa caixas para guardar coisas. E a gente pode guardar nosso pato, por exemplo. As variáveis em programação servem justamente para isso, para guardar dados, valores. Mas imagina que você tem dezenas de caixas aí na mesa da sua casa idênticas a essa, e em cada uma você guardou algo diferente. Como você saberia em qual das dezenas de caixas está guardado o pato? Claro que no mundo físico você teria várias maneiras de identificar isso, mas provavelmente seria mais fácil se tivesse etiquetado cada uma das caixas de acordo com o conteúdo, certo? Em programação também é assim. Toda variável recebe uma etiqueta, entre aspas, um nome, através do qual a gente pode obter o seu conteúdo, o seu valor depois. Então, como a gente cria uma caixa, uma variável em programação? Assim, a gente usa a palavra-chave var, que indica a nossa linguagem de programação Dart, que estamos criando uma variável, seguida pelo nome da nossa variável, ou seja, a etiqueta da caixa, na qual a gente pode escrever o que quiser, contanto que forme uma única palavra, sem espaços. Então pode ser ABC, pode ser qualquer coisa. Eu vou usar my name. Seguido pelo sinal de igual, que indica atribuição de valor. Ou seja, no mundo físico seria a ação de colocar algo dentro da caixa. Seguida pelo valor que queremos atribuir a essa variável. Nesse caso, eu estou escrevendo Matheus, que é meu nome. No mundo físico, seria o objeto, a coisa, aquilo que a gente está colocando realmente dentro da caixa. E ponto e vírgula no final para finalizar a linha de código. Então, aquela linha de código seria o equivalente a pegar um papel escrito Matheus e colocar dentro de uma caixa etiquetada My Name, ou meu nome em português. No mundo físico, a gente pode alterar o conteúdo da caixa. Eu posso jogar fora Matheus e colocar fulana no lugar. Em programação também. Fazemos isso digitando o nome da variável, seguida pelo sinal de igual, seguida pelo novo valor, seguida por ponto e vírgula para finalizar a linha. Repara que a gente não usou mais a palavra-chave var, porque ela indica a criação de uma nova variável. E nesse caso, o que a gente quer fazer é alterar o conteúdo de uma variável já existente, criada previamente, criada nessa linha. Agora, existe uma diferença entre as caixas no mundo físico e as variáveis em programação. A diferença é que, no mundo físico, quando as nossas coisas não estão guardadas em caixas, elas continuam existindo, né? Mas em programação, de maneira geral, se a gente não guarda os dados, os valores em caixas, entre aspas, em variáveis, eles só existem enquanto estão sendo usados. Depois, eles somem, são removidos da memória. Então, se eu colocar o meu valor, nesse caso, a string, o texto, Matheus, fora de uma caixa, fora de uma variável, ele só existe nessa linha. Eu não tenho como usar ele depois. A não ser que, é claro, eu digite o mesmo texto de novo, Matheus, onde eu for usar. Só que aí seria como irmãos gêmeos da vida real, né? Tem a mesma aparência, nesse caso as mesmas letras, mas são duas pessoas diferentes, certo? Agora, ao guardar esse dado, Matheus, em uma variável, nesse caso my name, eu consigo usar esse valor depois simplesmente escrevendo a etiqueta da caixa, o nome da variável. Então, eu vou passar essa variável para uma função chamada print. E não se preocupa com o que é função agora, se você não sabe, tá? A única coisa que você precisa saber é que essa função print vai escrever aqui no console desse site o que eu passar para ela dentro desses parênteses, tá? E quando eu uso o nome da variável, nesse caso my name, eu estou passando para ela, na verdade, o valor contido nessa variável. Então, é como se ela fosse abrir a caixa e pegar aquele valor. E ela vai escrever o valor aqui no console. Eu vou executar o código para você ver. Matheus. Agora, nessa linha, a gente está alterando o valor contido na variável myName. Então, a gente está alterando o conteúdo da caixa. Ao invés de Matheus, fulana. Então, a partir dessa linha, tudo que vier depois vai ter como conteúdo de my name fulana, ao invés de Matheus. Então, se eu usar o mesmo código de novo,
usar a função print e passar a variável myName, ao invés de Matheus, vai escrever fulana. Então vamos executar esse código. Então primeiro ele escreveu Matheus, porque começou como Matheus, escreveu Matheus no console, mudou para fulana e depois escreveu de novo o conteúdo da variável myName, que agora é fulana. Então Matheus primeiro, fulana depois. Agora, voltando para o nosso aplicativo, por que a gente tem que criar e usar uma variável aqui? É como se o nosso teclado e o text fossem duas pessoas diferentes que não conseguem se comunicar diretamente. Então, ao invés de passar o valor 9, nesse caso, diretamente entre elas, precisa usar um ponto em comum. Uma caixa na qual uma pessoa altera o conteúdo e a outra lê o conteúdo. Então, os botões do teclado vão alterar o valor da variável input e o text vai exibir esse valor na tela. No nosso aplicativo, o text, esse widget text, já leu o valor da variável input que a gente criou aqui em cima. A gente passa essa variável, o valor dessa variável, pelo nome dela, pela etiqueta da caixa, né? Mas os botões do teclado ainda não alteram esse valor. Então vamos digitar dentro da função onPressed do Material Button, ou de cada Material Button, o código que altera o valor da variável de acordo com o número do botão. E esse é o código que faz isso, tá? Eu digito input, que é o nome da variável, eu coloco o sinal de igual, que eu quero atribuir um novo valor, e qual valor eu quero atribuir agora? Eu quero pegar o valor atual, então eu uso o nome da variável input de novo, eu quero pegar o valor atual dela e somar o texto do número 1. O que isso vai fazer? Durante a execução do código, ele vai pegar o valor da variável input, que se a gente estiver executando pela primeira vez, vai ser esse, 9, e vai colocar aqui. Ao invés de input, então, apareceria 9. E somar ao texto escrito número 1. O que isso resulta? Resulta em um texto escrito 9.1, tá? Isso somente na primeira execução. E é claro que essa variável vai sendo alterada durante a execução do programa, então o valor dela vai mudando, né? Porque a gente vai cada vez atribuindo os novos valores. Mas essa é a base do que acontece durante a execução. Agora, tem algo que a gente pode fazer para simplificar esse código. Ao invés de ficar repetindo input aqui e input aqui, existe uma abreviação para isso. Apagar o input e o mais, e antes do sinal de igual, colocar o sinal de mais. Então, o que isso faz? A mesma coisa. Ele significa que a variável input vai ser atribuído o valor que ela já possui, mais o valor que a gente está atribuindo. Então, também resultaria em um texto escrito 9.1, pelo menos na primeira execução, porque a gente está passando essa variável, está criando essa variável com o texto escrito número 9, certo? Agora, se a gente clicasse várias vezes no botão número 1, ela ficaria adicionando 1, então ficaria 9 mais vários 1s, tá? Agora, se eu executar esse código e apertar aqui o botão 1 várias vezes, ainda não altera o texto aqui em cima. Mas, Matheus, por quê? Não era para estar alterando, já que quando a gente clica no botão, ele altera a variável input. Então, essa variável input passa a ter outro valor do que o 9. Ele teria 9.1, como eu falei, pelo menos no primeiro clique. E a widget text está lendo esse valor. Então, não era para atualizar direto? É por causa de algo relacionado ao Flutter, tá? A como ele faz para atualizar a tela. Mas o valor da variável está sim sendo alterado. A gente só não está vendo isso na tela, beleza? Então eu vou te mostrar isso através da função chamada print, que eu mostrei antes. Então para essa função print, eu vou colocar a variável input. Eu vou passar a variável input. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável input e escrever no console. Agora eu vou executar esse código e agora você vai poder ver a alteração acontecendo aqui no console, não na tela ainda, mas no console sim. Então eu vou clicar, botão 1, cliquei, alterou, ó, ficou 9.1. Vou clicar de novo, 9.1.1, vou clicar de novo. Tá vendo como está alterando? A gente só não vê na tela por causa de uma funcionalidade ou de um comportamento do Flutter.
E no próximo vídeo a gente vai fazer essas alterações para que finalmente isso apareça na tela, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto!